Oi, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para o nosso encontro de toda semana, o Consultório de Família, esse programa que acontece ao vivo e que faz tão bem para mim estar aqui toda semana e eu espero que faça muito bem a você. Que Deus te abençoe ricamente e que este encontro de hoje seja mais uma vez um daqueles encontros que faz diferença na vida de cada um de nós. Que cada palavra dita aqui, cada orientação, cada conselho possa ser recebido por você, por seu coração e que também seja despertada em você a decisão e a coragem de pôr em prática. Hoje nós vamos falar sobre a relação entre depressão e a alimentação. E você sabe que a alimentação é um dos temas mais delicados para todos nós. Aliás, o apetite é alguma coisa muito delicada para todos nós. Porque nós temos memória e temos um aprendizado sobre o que comer e o que não comer, que é desde tempos passados, desde a nossa infância, desde que ainda estávamos na barriga da nossa mãe. O que ela comia fazia toda a influência sobre nós e nem ao menos sabíamos. E você sabe que frente a essa questão do apetite, do que comemos ou não comemos, devemos levar em consideração também a nossa vontade de fazer mudanças. Mas quando nos dizem para fazer mudanças, nós muitas vezes achamos, é simplesmente para fazer mudanças e cumprir a vontade de alguém ou é a minha vontade? Eu não quero mudar. Ou outros que vão dizer assim, eu já entendi que preciso fazer mudanças na minha alimentação, mas eu não quero mudar, eu não gosto. E quando nós associamos essa mudança de alimentação a questões emocionais, da ordem emocional, e quando nós associamos a alimentação a, por exemplo, a cura da depressão ou afetando o ser, a mente e levando a um processo de depressão, alguém vai dizer, sério? Não acredito. Sim, mas vários estudos indicam que há uma relação muito forte. Então, hoje não vai ser um daqueles programas que vai levar você a pensar sobre o que comer ou não comer, porque você tem que parar de comer. Ontem eu vi uma postagem de um rapaz dizendo assim, olha, vocês que são os de plantão e que creem na salvação pela soja, não me critiquem. Há essa disputinha, entre quem é vegetariano e quem não é. Não vamos falar disso. Vamos partir do pressuposto de que nós precisamos fazer mudanças porque teremos ganhos importantes, significativos. Então, se você tem alguma antipatia com referência ao tema, eu quero que você dê uma oportunidade a você mesmo. Isso é para o seu ganho, para o meu ganho, para nós pensarmos que associação pode ter entre a nossa vida emocional, entre os nossos sentimentos, nossas emoções e aquilo que nós comemos. Então, fica aqui conosco, mande a sua pergunta, entre em contato lá na nossa página no Facebook. Você pode fazer isso e eu quero saber o que você pensa a respeito. Mas antes, nós vamos ouvir a história de uma mulher que passou uma vida desde a sua adolescência ou bem antes disso. E ela passou por grandes dificuldades emocionais e também tinha uma vida de uma menina, de uma adolescente que não foi ensinada a comer direito. E agora há pouco eu conversava com a mãe dela e a mãe me dizia assim, Darleide, eu tinha 2 funcionárias em casa que davam o alimento mais fácil enquanto eu trabalhava. A mãe dela dizendo isso. E ela dizia, ela comia muito mal. E aí tem toda uma história referente a perdas, muitas perdas na vida, que a levou a um processo de depressão gravíssimo, mas gravíssimo. Cerca de 20 tentativas de suicídio. E é uma história muito forte, porque aí nós vamos conhecer essa mulher e vamos ouvi-la contar dos dias de hoje, de como há 8 anos ela está livre da depressão. Principalmente, especialmente ou talvez exclusivamente por ter por ter acreditado em Deus, nas orientações de Deus e ter feito mudanças no estilo de vida. E ela vem contar-te como foi esse momento, como vive hoje essa expectativa para os dias futuros, mantendo as mudanças que ela um dia aceitou fazer. E o outro convidado já é conhecido nosso e já vou aproveitar e apresentá-lo aqui conosco, o Dr. Ricardo Vargas, que é nutricionista. Bem-vindo, bom tê-lo com a gente.
Eu que agradeço, é sempre uma grande oportunidade participar do seu programa, Darleide, e poder falar com o seu público, um público que eu estimo muito, tenho muito carinho, afinal de contas, a minha primeira participação na Novo Tempo foi justamente no seu programa, talvez em 2011, se não me Uau, falha a memória. tem tempo. E é sempre muito bem-vindo, o público gosta muito, ama suas participações. Doutor, a proposta de hoje, falar sobre alimentação e saúde emocional. É bem sua cara falar desse tema também, né? Acabou de fazer, inclusive, tem uma das suas palestras tem a ver com a fábrica da felicidade, né? Você associa as emoções ao estilo de vida. É bem sua cara falar desse tema. Eu amo estudar o cérebro. Eu acho que o cérebro é o órgão, sabe, desconhecido que a ciência, por mais que tenha estudado, não conhece nada, né? Ou conhece uma porcentagem muito pequena. Estava conversando com a minha esposa hoje, antes de vir para cá, e ela estava falando assim, nossa, como o cérebro nosso é impressionante, né? Um amigo nosso estava saindo do colégio e voltando para casa, e uma pessoa abriu a porta do carro, e ele naquele momento bateu na porta, porque a pessoa não conferiu ver se vinha alguém, né? E como ele fez muito tempo luta, ele é professor de luta, instintivamente a primeira coisa que ele fez foi esticar o braço e já fazer um rolamento, né? E aí não foi voluntário, foi involuntário, porque o cérebro já estava preparado para aquilo. Então, quer dizer, o nosso cérebro ele guarda a memória, o nosso cérebro ele é especial, é um órgão fantástico. E quando você associa o estilo de vida seu, permitindo para que ele realmente mostre o que ele pode fazer, não tem nada melhor do que isso. E a nossa convidada, que tem a história para contar de alguém que ouviu por dezenas de vezes e durante muito tempo o médico dizer, olha, o seu caso não tem cura, depressão não tem cura, você não vai ficar curada, esquece. Mas temos tratamentos para você. Vanessa, prazer receber você. Muito obrigada por vir aqui contar a sua história, abrir o seu coração e tocar em momentos em que foram muito dolorosos para você. Mas obrigada por ter vindo. Eu que agradeço a presença, é um prazer muito grande estar participando desse programa que eu sempre fui fã, sempre gostei muito, sempre me ajudou muito em muitos momentos da minha vida e é uma grande felicidade estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha história e eu acredito que se eu puder ajudar pelo menos uma pessoa já valeu todo o esforço, né? Não tenho dúvida de que você vai ajudar alguém essa noite. Amém. Vanessa, conta um pouquinho, assim, em poucas palavras, para a gente aproveitar mais o tempo da transição, como você foi chegando a viver os dias que você tem vivido. Como foi que começou o teu processo de adoecimento emocional? Bom, a história é longa, mas né, eu vou tentar, o que eu puder resumir, eu vou tentar aqui. Tudo começou em 1994, quando o meu irmão, que tinha 19 anos, faleceu num acidente de carro, um acidente trágico. E eu tinha apenas 14 anos. E realmente foi uma coisa... Foi muito trágico. Foi muito difícil para mim e para toda a nossa família assimilar tudo aquilo. Eu almocei com ele, dei risada com ele. E à noite, ele estava no caixão no meio da nossa sala. Então, realmente, aquilo tudo mexeu muito. A princípio, eu vivi o luto, foi difícil, mas as coisas foram andando. Mas depois de alguns meses, eu entrei no processo de depressão. Eu comecei a chorar muito, não tinha vontade de sair de casa, e eu era muito nova. Eu acho que toda aquela perda, eu tinha aquela coisa do irmão mais velho, aquela coisa de que tudo que ele fazia era o máximo. E eu estava numa fase em que eu estava saindo, não era mais criança, também ainda não era adulto. Então, já é uma fase em que você está se encontrando com a vida. E eu acho que uma perda dessa mexeu muito comigo, né? E daí, eu entrei num processo de depressão, como eu falei. E a minha mãe, que já tinha perdido um filho, já tinha passado também por tantas dificuldades, falou, eu vou levar minha filha no médico, né? Primeira coisa. E ela me levou a um psiquiatra. E eu comecei a tomar um antidepressivo, dei uma leve melhorada, depois caí de novo. E ela me levou novamente a um outro psiquiatra e eu tomei um remédio em que eu engordei 15 quilos em um mês, assim, deu um efeito assim. E agora, além da depressão, a minha autoestima estava lá embaixo, né? E daí alguém na época me falou que existia um médico que dava remédios para emagrecer. E eu pensei, poxa, né?
E na época a gente não tinha tantas informações dos malefícios dos remédios para emagrecer. Isso foi mais ou menos em 95, 96. Mas ainda fazem uso de medicação para emagrecer, né? Mesmo sabendo dos riscos, dos malefícios, né, Ricardo? Pois é, ainda fazem uso. E hoje os medicamentos mudaram muito. No passado eram as anfetaminas, né, que era mais utilizado. O problema da anfetamina é de que você acelerava o funcionamento da tireoide, que é uma glândula que nós temos nessa região aqui do pescoço, responsável pela produção de 2 hormônios importantes para o metabolismo. A tiroxina, que é chamado de T4, e a triiodotironina, chamada de T3. Esses 2 hormônios têm uma correlação direta com a queima de gordura. Então, quanto mais hormônio a tireoide produzisse, mais rápido a pessoa emagrecia. O problema é que você estava superestimulando a sua glândula a trabalhar. Quando você retirasse o uso do medicamento, ela entrava em processo de falência. E uma boa parte das pessoas que fizeram uso desses medicamentos tiveram depois o hipotiroidismo como consequência. Então, assim, quando pensa em emagrecimento, a lei do menor esforço não cabe. Não tem como nós pensarmos em emagrecer sem promover mudança. A mudança ela é fundamental. Precisamos descobrir quais foram as causas. No caso da Vanessa, provavelmente uma alteração hormonal, né? E isso pode ter levado muitas vezes também a ela buscar no alimento, né, uma guarida para aquele momento que ela estava vivendo. Afinal de contas, nós temos alimentos que geram prazer no cérebro. Claro. Eles estimulam os receptores, né, que você tem do D1 até o D6, né? E ali você tem receptores que são realmente estimulados para produzir dopamina, principalmente o receptor D2. A dopamina é o hormônio do prazer. Então, quer dizer, quando eu como uma fritura, gordura, um açúcar, né, ou um carboidrato refinado, por exemplo, um pão francês, às vezes até um macarrão, a batata e os estimulantes, isso gera dopamina no cérebro. E, nesse caso, pode ser que o uso do medicamento deprimiu ainda mais, né, porque muitos medicamentos que são usados para depressão geram depressão também. Então, é complicado, né? Se você olha na bula, você não toma. E aí, no caso, provavelmente ela buscou, né, descontar no alimento e ainda tem toda a mudança hormonal que favoreceu. O ganho de peso é muito alto, né? Se nós vamos observar, né, quase 15 quilos aí no período de um mês, é mais ou menos o peso que uma pessoa ganha quando ela descobre um hipotiroidismo totalmente descompensado. Eu tive uma amiga que em 2 meses ela ganhou 17 quilos, mas por conta de um hipotiroidismo. No caso da Vanessa é totalmente diferente, então chega a ser muito assustador ver essa realidade. Agora imagine, para quem já estava vivendo todo aquele processo difícil, né, da perda, da depressão, e para a mulher, a questão da distorção da imagem corporal é algo muito complicado. E na adolescência, né? Você estava com 16 anos ali, na adolescência ainda mais. Eu assisti, enquanto você contava, num vídeo que você tem no YouTube, contando um pouco mais os detalhes da sua história, e eu sei que você então passou a ir a médicos e clínicas para perder peso, e a depressão que continua, você oscilou muito nessa busca pela cura. Não é? E isso foi se agravando porque quando você está num processo de depressão, parece que está tudo escuro, é tudo absolutamente fora do conhecido para a família, tira todo mundo da direção que seguia anteriormente, né? E eu imagino que para uma menina como você estar envolvida em tanto sofrimento foi terrível. Por isso, tantas vezes a tentativa de suicídio. É que eu comecei a fazer uso de remédios para emagrecer, eu engordava às vezes 4, 5 quilos, voltava a tomar as anfetaminas, e assim foi. Até que os anos foram se passando, e daí eu tinha que tomar antidepressivos juntos também, porque a anfetamina, ela dá aquele efeito de que na hora você fica eufórico, depois te dá depressão, né? Como toda a cafeína, a cocaína, tudo. Então, ele me dava isso, e daí então eu tinha que usar o antidepressivo e o remédio para emagrecer. E assim foi indo. E foram passando os anos, e depois chegou um período em que eu usava quase que direto agora já o remédio para emagrecer, quase que para manter. Eu não achava que aquilo estava fazendo mal para mim. Quando eu ouvi você contar a história, eu não ouvi você falando muito a respeito e como agora você faz semelhante. Você não traz muito histórico de sofrimento emocional. Parece que você ficava dopada no uso dessa medicação e você não sentia a dor, porque você tinha questões emocionais que estavam ali desde a morte do seu irmão. Quando eu conversei com a sua mãe, ela me disse que havia até questões anteriores também de perdas na família. Me parece que você não era a Vanessa, assim, com a sua identidade completa.
Então, na verdade, assim, por um tempo eu ainda consegui me manter razoavelmente com os remédios e os antidepressivos, mas chegou um tempo em que eu recaí de vez. Daí, o meu corpo não aguentou mais tudo aquilo que eu estava fazendo com ele. Eu era uma menina nova, ainda consegui, por alguns anos, me manter razoavelmente. Estudando. Isso. Mas chegou um tempo, acho que foi em 2002, mais ou menos, em que daí realmente eu caí numa depressão bem profunda, assim. Daí, todo aquele histórico de não querer sair dentro de casa, chorar, e daí eu me envolvi num relacionamento muito conturbado, sem Deus, me afastei da igreja. Aí, nesse período, comecei a usar, sair à noite, beber e fazer outras coisas. Então, tudo isso, meu corpo não aguentou. Chegou uma hora em que ele não... E a depressão foi muito forte. É verdade que para você se locomover muitas vezes dentro de casa, você precisava de ajuda, de alguém para te dar o suporte. Quando você estava fazendo os tratamentos, indo às clínicas, precisava que tivesse alguém para te dar o suporte, porque você já não tinha controle sobre o seu corpo, sobre os seus movimentos. Isso foi um pouco depois. É que eu estou acelerando, então, porque a tua história é comprida, é longa. É só para você ir de casa ter noção de que nós não estamos falando de uma depressão leve. Nós não estamos falando de uma depressão que durou, alguns meses. Estou falando de uma menina que começa um processo de depressão assim, instalado com 14 anos. Aí 15, 16 anos, aí você sente mais o baque, e isso se estende durante os seus anos até quando ela já tinha 20, 30, 25 anos, por ali, etc. Então, não é uma depressão de pouco tempo. Então, teve tentativa de suicídio, teve tempo de melhora e piora, mas chega uma hora que o quadro dela é gravíssimo. Por que eu estou acelerando, adiantando? Para nós chegarmos ao ponto em que nós queremos que fique mais forte hoje. É que quando ela se encontra com uma realidade que é a chamada fundo do poço, se ela não toma uma decisão de mudar, de aceitar uma mudança de vida no estilo de vida dela, ela se tornaria uma pessoa ali num processo de morte. Os efeitos de morte já estavam presentes. Então, esse é o momento que a gente quer chegar. Que você conte ali um dos momentos finais, quando assim a sua crise foi realmente ponto de partida para uma nova vida ou para morrer. Depois eu dei uma leve melhorada, porque eu voltei para a igreja, mudei meu estilo de vida em alguns aspectos, em relação ao bebê e tal. E eu dei uma melhorada, mas eu continuei voltei a usar os remédios para emagrecer, e daí realmente eu caí de novo. E eu achava que minha única saída era ir para uma clínica psiquiátrica, sabe? E que lá é que eu ia melhorar e que eu... Enfim, daí meus pais, meu namorado na época, que é o meu marido, aceitou que eu fosse para uma clínica psiquiátrica. Só que o que acontece? O tratamento lá eles tiraram os remédios para emagrecer, mas eles me deram muitos outros remédios. Remédios para acordar, remédio para dormir, para estabilizar o humor. Saí de lá com uma sacola de remédio e, novamente, com 15 quilos a mais. E daí, ali, começou um processo bem complicado, sabe? Porque daí eu comecei a ficar bem dependente de medicamentos, sabe? Aí eu fui para uma outra clínica, para um spa, eu até comentei com o Ricardo agora há pouco, e lá eles me deram outro tipo de remédio para emagrecer. Nessa época eu não tomava mais anfetaminas, mas daí eu tomei um outro remédio que acelerou meu batimento cardíaco. E eu tive a síndrome do pânico. E daí, agora, além da depressão, pânico também. Começou as crises de pânico. E as crises de pânico, nossa, eu não entendia isso até eu realmente passar. É terrível. A dor no peito, a dor física que tem no peito. A sensação de morte é presente, é real. É muito. Ricardo. A questão é que quando você entra com alguns medicamentos, você acelera o metabolismo, você interfere nos hormônios e o cérebro fica confuso. Então, no caso, você estava usando um medicamento que, para poder queimar gordura, acelerava o funcionamento do cérebro. E aí você tomava outros medicamentos que geravam uma diminuição do funcionamento cerebral, que era justamente para fazer o controle do humor, o estabilizador de humor. Então, imagina o conflito que estava no cérebro.
né? Você tira um medicamento que, de repente, foi tirado de uma forma brusca dentro de um spa, não fez um processo de desmame, você não foi retirando aos poucos, você tirou ele de uma forma drástica e você entrou com outro medicamento que agora superestimula o cérebro. E nem era um outro medicamento, Ricardo, que eu entendi que eram vários medicamentos, né? Mas o para emagrecer, né? Porque o para emagrecer ali, ele é um medicamento que realmente ele afeta muito a questão do humor da pessoa. E ela já tinha um humor depressivo, sendo tratado há anos, né? Sem conseguir corrigir, sem conseguir estabilizar. Então, assim, a gente vê algumas práticas que são assustadoras e você pensa assim, olha, as pessoas não morrem porque Deus é bom. Né? Porque Deus é bom. Ele tem misericórdia dos seus filhos realmente. Porque se nós formos observar algumas coisas que são feitas dentro da prática da medicina, é assustador. Dentro da prática da nutrição, né? Erros assim grotescos que se fazem sem respeitar a fisiologia da pessoa, sem respeitar o funcionamento normal do organismo dela. E vai só impondo coisas que você quer que realmente mude. Só que não adianta. O corpo ele foi feito para ser tratado de uma maneira fisiológica, respeitando os seus limites. As leis, né? Eu digo que tem muita gente, Darleide, que hoje morre afogado no lugar que dá pé. Precisa levantar a cabeça, tirar o nariz fora d'água. E isso é justamente você conseguir descobrir onde estão os erros. E a Vanessa vai contar para a gente ainda com mais detalhes algumas coisas que ela implementou e que a gente vai complementando aqui, né, de que realmente começaram a dar chance do organismo mostrar o que ele podia fazer por ela. Porque em determinados momentos, essa menina viveu dopada. Né? Não era mais ela. Ela não tinha mais o seu comportamento, o humor que ela tinha era o humor que o medicamento gerava, o peso que ela tinha era o peso que o medicamento gerava, não tinha mais força de vontade de mudar. Por quê? Porque o medicamento fazia todo esse papel para ela. Ela não tinha necessidade de promover mudança. Então é assustador quando você olha para isso. Tem um livro que é o Controle Sua Saúde, da Casa Publicadora. Eu acho fantástico as histórias que tem nesse livro. Ele vem contando histórias de pessoas que mudaram a vida através de uma mudança de estilo de vida. Mas tem a história de um senhor que ele caçava na montanha e tinha um problema sério do coração. Ele corria e desenvolveu um problema cardíaco. Mas foi interessante que quando ele chegou para o médico disse assim, olha, você tem que fazer uma cirurgia. Ele disse assim, doutor, eu faço de tudo, se for preciso eu vou comer capim, mas eu não quero fazer a cirurgia. Aí ele falou, então lá no andar tal, né, do hospital aqui tem um grupo que tenta tratar com mudança de estilo de vida, mas é difícil. Então, quer dizer, o médico falou que tinha uma outra solução, mas já colocou um bloqueio dizendo que era difícil. Então, na verdade, a gente impede as pessoas de buscarem, né, uma solução para o problema sem a necessidade do medicamento. E é interessante, eu estou aqui pensando na necessidade de a gente dizer a você que não há nenhum discurso aqui contrário ao uso da medicação num processo em que um bom psiquiatra está acompanhando o caso e que não é todo o uso de medicação que vai tornar você dependente porque se esse tratamento é bem feito, é um bom profissional, vai haver a necessidade do uso dessa medicação, em algum momento vai ser feito o desmame dela, você vai deixar de tomar essa medicação com orientação médica, mas o que nós dizemos repetidas vezes, né, que nós sabemos muito bem que a medicação não vai curar você, ela vai estabilizar durante um período, mas se você implementa mudanças que são orientadas e essas mudanças são postas em prática, você aí sim entra naquilo que nós chamamos de processo de cura, como é o caso que nós vamos ouvir agora a Vanessa contar a respeito das mudanças que ela foi aprendendo a fazer e com o histórico de ter tomado muita medicação, o que aconteceu que fez com que ela decidisse e conseguisse estar bem nos dias de hoje. Ricardo. Só um detalhe. Eu acho assim, antidepressivo já livrou muita gente do suicídio. Exato. Mas já conduziu muita gente para o suicídio também. Então tem que ser muito bem orientado. No começo de tratamento, às vezes você tem um paciente que está tão descompensado que se você não der um estabilizador de humor, você sabe qual é o caminho. Né? Então você precisa intervir naquele momento. Só que ele só estabilizou o humor para aquele momento. E as mudanças que você precisa fazer? Exato. Às vezes nunca foi orientado a promover mudanças. Essa é a nossa crítica. Exatamente. Né? É que eu acho que assim, o remédio ele precisa ser pelo menos uma ponte. Não virar uma bengala. Exato. Que foi o que aconteceu comigo. Ele acabou virando uma bengala. E o que aconteceu nessas clínicas? Chegou um momento em que eu cheguei a tomar 12 tipos de medicamento por dia. Mas dentre esses 12 tipos, tinha uns que eu tomava 5. Então, eu andava com uma sacolada enorme de remédio. E eu achava que minha vida dependia daquilo, sabe? Eu não conseguia até a esquina sem os meus remédios.
porque ele virou uma bengala e eu teria que usar para o resto da minha vida. E eu acho que essa coisa de resto da vida... Não é? Vanessa, não tem cura, Vanessa, não tem cura, você não vai ficar curada da depressão, você já ouviu isso? Já ouviu que não tem cura para o síndrome de pânico, não tem cura? Você está curada, Vanessa, há 8 anos, é isso? Que você não tem crise nenhuma? Só para a gente deixar esse gancho, para a gente entender melhor a história depois do intervalo. Sim, graças a Deus. Eu tenho as minhas lutas, sabe? Sim. Eu tive que fazer muitas mudanças, eu tenho que fazer minhas trocas diariamente, sabe? Mas medicação? Não é mais uma alternativa para mim. Pelo menos não esse tipo de medicação, sabe? Viu, Darleide? E assim, essa palavra, o resto da vida, é uma coisa terrível. Porque quando você fala resto, dá a impressão de que tem muito pouco. Exato. Né? E, na verdade, isso pode conduzir a pessoa a imaginar de que o fim é próximo. Né? Isso encurta a vida da pessoa. Na verdade, você precisa promover para a pessoa o quê? Um bem-estar e uma expectativa de vida longa com qualidade. E não colocar a pessoa mais para baixo ainda dizendo, você vai usar até o resto da sua vida. Não é? Não, um restinho, tá acabando. Né? Coisa horrível de se ouvir. E nós não estamos falando de qualquer coisa, estamos falando da vida que foi dada por Deus e que deve ser muito bem utilizada, né? Que deve ser muito bem conduzida. E eu acho que isso impede, inclusive, a nós de reagirmos frente à doença, porque o paciente diz assim, o médico falou que não tem cura. Então, quando ele está em crise, o que repercute lá na mente dele repetidas vezes? O médico disse que não tem cura, então não há muito que eu possa fazer para sair desse estado. Num tratamento, né, proposto pelo Augusto Cury, quando você tem episódios depressivos, tentativa de suicídio, ele tem uma técnica que chama duvidar, criticar, decidir. Então, quer dizer, duvidar quer dizer não aceite. Não aceite isso como sendo uma resposta final para você. Realmente, faça uma crítica em cima disso e depois você decide viver de uma maneira diferente. Quando você toma uma decisão, você tem que entender de que qualquer mudança é difícil na vida. Não é fácil mudar. Isso é uma coisa irreal, banal, quando a pessoa diz assim, não, isso aqui é fácil de fazer. Não é fácil, é difícil. Só que a gente tem um texto da Bíblia que eu gosto muito e me apoio muito paciente nesse texto, que é Marcos 10, 27, que diz assim, Jesus fitando os olhos em nós nos diz, para vocês homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Exato. Então quer dizer, se você decide mudar, saiba que você vai ter um Deus ao teu lado que vai ajudar a implementar essa mudança também. Ótimo. Vanessa, nós vamos para o intervalo e na volta, aí nós vamos falar da mudança de estilo de vida que você fez, que você aprendeu a fazer, inclusive numa das clínicas mantidas pela Igreja Adventista, que é onde justamente é gravada, por exemplo, uma delas, né? O gravado programa Vida e Saúde, ali ela aprendeu a como usar o que nós chamamos de remédios naturais. E vamos falar dele, mas vamos pontuar especialmente a alimentação para aproveitar a sua presença. Será que tem alimentos que propiciam uma melhora da sua saúde, emocionalmente falando, psiquicamente falando? Tem alimentos que são mais prejudiciais e pode levar você a um quadro mais grave de depressão? O que dizer a respeito do alimento e da saúde emocional, especialmente referente à depressão, como é o caso da história da Vanessa, que está aqui com a gente hoje. Rapidinho, nosso intervalo já voltamos, até já. Já voltamos aqui no nosso consultório de família. Hoje estamos falando sobre a relação entre depressão e alimentação. Ouvimos a história da Vanessa, ela contou muito rapidamente, obviamente, de como foi um processo em que ela foi se envolvendo com o uso de medicação, com medicação para emagrecer, com antidepressivos e etc, etc. Passou anos da sua vida até que ela se encontra numa situação de ou fazer mudanças ou. E a Vanessa aqui com a gente contando a sua história, acompanhada do nutricionista Ricardo Vargas, e são os nossos convidados de hoje. Fica aqui com a gente, está dando a sua opinião com a gente ali participando na nossa página no Face. Muito obrigada, facebook.com/consultoriodefamilia.nt ou lá no nosso Instagram também, Consultório de Família. Sempre muito bom ter você aqui na companhia. Eu estava agora vendo alguns recadinhos. Quanta gente querida, muito, muito obrigada. Quero aproveitar e mandar um abraço muito especial para
todas as mulheres reunidas nesse final de semana. Estivemos juntas em Imperatriz, no Maranhão, e também em Açailândia. Um beijo para todas vocês. Obrigada pelo carinho de todas. Eu sei que várias me dão bilhetinhos. Diz, Arleide, manda abraço para mim, para meu filho, meu marido. Mas não dá, o tempo voa. E se eu mando abraço para um, fico devendo para outro. Então, assim, eu guardo com carinho e eu aproveito para dizer a todos muito, muito obrigada mesmo pelo carinho de sempre, tá bom? Beijo muito especial. Semana que vem, lá em São Luís também. Na semana passada, eu mandando alguns abraços e hoje eu quero registrar um casal muito querido, uma família muito querida também lá do Japão, que nos recebeu em casa com muito amor, com o coração aberto. Diana Kawasaki, muito obrigada. O seu marido, o Cacá, muito obrigada. A família toda, muito, muito bom ter vocês guardados agora no coração. Muito obrigada pela amizade. E a todos aí também, viu? Pastor Guinde, família, Deus os abençoe como missionários aí do outro lado. Que Deus abençoe ricamente todo o esforço, toda a abnegação. Ver uma família missionária em terras tão distantes, abnegados, entregues e confiantes na promessa do Espírito de Deus, que tem levado pessoas a anunciar Jesus em lugares em que não são tão fáceis, ver realmente pessoas que têm um coração aberto e vivem o Evangelho de uma forma muito linda. Pastor Guinde, família, Deus os abençoe sempre, foi um prazer conhecê-los, viu? Queridos, e tantos outros aí que eu citaria o nome com maior prazer, mas não dá tempo. Eu quero te dar a oportunidade de mandar abraço também, Ricardo. Viaja pelo Brasil e dando palestras ou fora do Brasil também, é sua vez. Bom, eu também teria muito que dar abraço para as pessoas, né, que nós tivemos o contato esse ano. Como não vou citar do final de semana passado, todas as igrejas, todos os locais que eu passei desde o início do ano, foi um grande prazer estar com vocês, né? Que Deus realmente abençoe vocês e que aquilo que nós pudemos conversar naqueles poucos momentos que tivemos possa realmente continuar tocando seu coração e você promovendo mudança. Eu vou mandar um abraço em especial para um amigo que mora em Londres, né? O Jean. Você conheceu o Jean quando foi a Londres, né? Ele está fazendo aniversário hoje. Sério? Na verdade, já passou, né? Porque lá em Londres já terminou o dia, né? Jean, que Deus te abençoe. Né? Você sabe que você mora aqui no meu coração, né? Então, um grande abraço, que Deus abençoe você. E para minha família, minhas duas filhas, Manuela, Mariana, minha esposa Nete, minha mãe, que provavelmente estão me assistindo nesse momento. E o Jean compartilhou com os amigos, né? Hoje, doutor Ricardo, no programa da Darleide. Beijo para vocês. Vem neném aí, né? O melhor presente. Beijo para vocês, amados. Vanessa. Quero mandar um abraço especial para a Igreja de Atiradores, que a gente frequentava até ano passado, mas tem amigos queridos do coração, inclusive até se reuniram numa casa lá, estão assistindo. Um beijão para vocês, amo todos vocês, a Igreja do Saguaçu também, parentes de Joinville, de Curitiba, enfim, meus filhos, meu marido que está aqui. Sua mãe, né? Lá Minha fora. mãe, meu pai e... A todos. Sintam-se abraçados. Amados, eu estou aqui dando uma olhadinha numa pesquisa que diz o seguinte: dieta rica em carboidratos refinados e refrigerantes aumenta em até 41% o risco de desenvolver ou de manter um quadro depressivo. E essa pesquisa ela é bem interessante e vem trazendo, inclusive, sobre alimentos que fazem muito mal nesse processo de adoecimento emocional. Disso que estamos falando hoje, ou queremos motivar você a pesquisar mais, estudar mais sobre esse tema. Quando ouvir falar de mudanças no seu estilo de vida, eu quero especialmente dizer que não deva estar em primeiro plano perder peso, mas viver. O mais importante, quando falamos em qualidade de vida, como é muito na moda perder peso para entrar no manequim, na roupa da hora, do momento, etc., isso é muito fútil, perto do valor da vida. Então, tudo isso tem a ver com viver. Então, pensa bem, presta atenção no que estamos dizendo aqui hoje, o que ainda será dito, e pesquisa mais a respeito. Aproveita para fazer mudanças no seu estilo de vida. Você que está com depressão, com síndrome do pânico, qualquer doença dessa ordem, tem jeito, dá certo. Isso aqui não é um programa para tornar a coisa mais catastrófica. A depressão, o pânico. Não, a gente quer motivar você a fazer mudanças que levem você a viver uma vida com qualidade, de verdade. Então, é um programa feito com muito carinho para você, tá bom? Vanessa, chegou uma hora em que você teve que fazer mudanças na vida. Como foi?
Sim, depois que eu tive essas crises de pânico, passei por várias clínicas, oscilando entre fases de depressão profunda, gravíssima, como você falou, várias tentativas de suicídio, e também as fases de síndrome do pânico, e de ter a minha família ao meu lado, me dando apoio. E chegou um momento que eu não queria mais nem ouvir falar em clínica, sabe? Mas um dia, meu marido, minha mãe, conversando com um pastor muito querido que está me assistindo agora, eu acho, o pastor Isaac, ele foi lá na empresa dos meus pais e comentou que existia que tinha uma saída para toda aquela situação. E eles olharam assim e pensaram, nossa, mas como? Né? Tudo que a gente já tentou. E como você falou, fases de estar completamente dopada, que eu não conseguia nem fechar a minha boca, sabe? Eu era movida, estava toda inchada, minha fisionomia mudou completamente. Enfim, quem olhava para mim não acreditava mais. Talvez os únicos que acreditaram em mim foram meus pais e o meu marido mesmo. E esse pastor chegou lá e falou que tinha uma esperança para mim. Ele falou assim, é lá na Clínica Adventista Espaço Vida Natural. Eles falaram, nossa, mas tá tão fácil assim? Daí ele contou de uma situação de uma pessoa que ele levou até lá, que também tinha passado por uma situação parecida, e eu fui lá, conheci essa mulher e parecia que não dava para relacionar a história dela com o que ela estava me contando ali, como ela estava, assim. E eu pensei, nossa, essa é a minha chance, né? Quando me falaram em clínica, eu tinha pavor, mas quando eu via que era uma proposta completamente diferente de tudo que eu já tinha passado, eu vi uma luz no fundo do túnel. Eu queria sair daquela situação. O sonho da minha vida foi ser mãe, ter minha família, e eu queria voltar a viver, sabe? E realmente foi o que a gente fez. Eu fui lá para a clínica, eu passei por uma crise de abstinência bem grande. Eu acredito que talvez, se fosse lá fora da clínica, eu não conseguiria, porque eu tomava muito medicamento, muito mesmo. Mas eles me deram toda uma estrutura através de banhos, massagens, alimentação natural. E a primeira vez que eu fui, eu fiquei 10 dias e eu voltei já completamente diferente. Minha fisionomia estava outra. Eu estava muito diferente. Já voltei renovada, assim. As mudanças, elas não demoram, assim, elas são rápidas, não é? Pequenas mudanças, grandes resultados. Pois é. É mais ou menos assim que a coisa funciona. Você não precisa virar a vida da pessoa de perna para o ar. Você precisa promover pequenas mudanças. O grande erro é de você imaginar de que é uma barreira intransponível. Não, não é. A questão é, quais são as falhas? Quais são os problemas que estão impedindo que o meu corpo reaja? Quando você descobre, você começa a promover a mudança. É claro que dentro de uma clínica, o processo é muito mais intenso, porque você vivencia 24 horas por dia o tratamento. Mas na casa da pessoa, ela pode ir implementando novos hábitos, promovendo mudança. A ciência descobriu uma coisa extremamente interessante, que não adianta você querer mudar tudo de uma vez. Ela diz que você deve focar em apenas um hábito. Então, faça uma relação. Uma sugestão que eu dou para você é a seguinte: escreva 10 pontos importantes que você considera por um bom estilo de vida. Coloca lá, se você gosta de alimentação natural, você acha que é importante, confiança em Deus, sono, respiração, exercício, coloca 10 pontos. Depois dê uma nota de 0 a 10 para quanto você tem feito de cada um desses pontos importantes. Selecione os 3 mais baixos e dentro deles escolha um para mudar. Foque nele. E aí você começa a ter uma mudança que ela é gradativa, mas você vai se sentindo cada vez mais apto para continuar nesse caminho. Porque o teu corpo vai reagindo. Você tirou o nariz fora d'água. Né? Em 10 dias, ela tirou o nariz fora d'água, literalmente. E ela já voltou diferente. Tinha terminado o tratamento? Claro que não. Mas naquele momento o corpo já mostrava assim, Vanessa, eu ainda posso fazer muito por você. Exato. Me dá chance. Alimentação, vamos falar dela? Então, a princípio, o que eu mudei ali, a proposta era totalmente diferente, como eu falei, né? Era tirar medicamentos. Toda a vida foi colocar, introduzir cada vez mais. E ali eu parei com os faixa pretas, a princípio. E foi mudando gradativamente a minha alimentação. Voltei mais umas 2 vezes, cada vez fui tirando mais os medicamentos e mudando um pouco mais o estilo de vida. Foi a clínica, foi o médico quem mandou você parar com toda a medicação? Não, o Dr. Cruz, que era um médico na época, ele me deixou super à vontade. Ainda é. Ele ainda continua lá. Não sabia. E ele me deixou super à vontade, fiquei com os remédios lá dentro do quarto, mas eu queria viver, eu não aguentava mais aquilo, sabe? Não, era morte e vida. Eu faço essa pergunta porque
para não dar a impressão de que foi alguém lá e pegou toda a medicação, arrancou e disse agora vai ser assim. A coisa tem que ser consciente, entendimento, Sim. palestras, o porquê, como faz, e aí você vai trabalhando com conhecimento para não ser algo abrupto, fora da, sabe, da tua realidade. Então, isso precisa ser bem colocado. Darleide, até na questão da alimentação, né? Se você, de repente, faz uma mudança brusca na alimentação, você decide assim, não, realmente, hoje eu entendi um monte de coisa que faz mal para mim, eu vou jogar tudo fora. Aí você joga fora. Aí amanhã, quando você vai na tua despensa, você descobre que você começou a mudança, pelo jejum. Né? Porque jogou tudo fora. Então, na verdade, a gente não tem que retirar as coisas ruins a princípio, mas começar a colocar as coisas boas. E conforme você vai adicionando coisas boas, você tem a habilidade de começar a retirar aquilo que te faz mal. Você viu que o medicamento ela também não conseguiu retirar tudo de uma vez só, mas ela foi implementando bons hábitos e isso foi dando força e condições para começar a retirar o medicamento que prendia ela naquele estilo de vida pobre, né, sem autonomia, sem a possibilidade de viver. Exato. Agora, sabe o que eu acho mais interessante na tua fala, Vanessa? É quando ela diz assim, eu queria viver. Porque assim, a maioria das pessoas que têm depressão, elas não querem viver. E esse é um grande problema. Né? Quando a pessoa tem depressão e ela não quer viver, precisa de que alguém da família intervenha, que alguém da família leve ela para um determinado local que permita ela, sim, reencontrar. Porque muitas vezes ela está tão dopada que ela não consegue ter esse discernimento. Mas, Ricardo, eu passei por períodos de não querer viver, muitos períodos. Claro. Eu acho que mesmo a pessoa que está em estado depressivo, ela passa por períodos que ela não quer viver, mas assim, no fundo, no íntimo, e em vários momentos ela quer viver. A gente luta pela vida. Só que a gente não quer aquela vida que a gente E está sem condição vivia. em pensar em outra. Isso. E eu estava com a minha mente muito embotada. Vamos falar da mudança. Então, aí a última vez que eu fui, aí que eu parei, isso foi em maio de 2008, que eu deixei todos os últimos medicamentos. Daí, dessa vez, eu já estava um pouco melhor na clínica. Eu consegui acompanhar mais as palestras, as caminhadas e tudo. E cada vez mais eu fui mudando. A partir dali, o meu marido também ficou uns últimos dias lá comigo. E o que a gente fez? A gente continuou o ritmo que a gente tinha lá na clínica. A gente dormia no horário que a gente continuou dormindo cedo, aquele horário. A gente começou a mudar, colocar os 8 remédios naturais na nossa vida, sabe? E daí, a princípio, deixei de tomar refrigerantes, depois a carne vermelha, depois de uns meses, a carne branca também, virei vegetariana. E fui mudando. Depois de algum tempo, Deus foi me mostrando, foi lindo, assim, sabe, Darleide? Eu não tenho dúvida que, assim, eu tive a minha parte na cura de querer, de executar, dizer, não, eu não quero essa vida, sabe? De querer mudar, mas que foi Deus que foi mostrando para mim, sabe? E Ele foi mudando o meu caráter também com isso, sabe? Ele foi mudando toda a minha vida espiritual, foi todo um trabalho completo. Sua assim, mente sabe? foi sendo mudada. Sim. Você lembra de um programa, Darleide, que nós fizemos, talvez faz uns 2 anos, Emoções e Caráter? Verdade. Pois é, você viu o que ela falou, né? Conforme ela foi mudando os hábitos, mudou o caráter. O comportamento muda. O entendimento da vida é outro também. Quando você tem uma mente clara para você discernir entre o certo, o errado, a direita, a esquerda, qual caminho você deve tomar, você vai mudando o seu comportamento. Né? E é interessante de que determinados alimentos, realmente, eles mexem tanto no nosso emocional que gera mais irritação, né? Que muda o nosso comportamento e muitos dos relacionamentos hoje estão sendo afetados justamente pelo comportamento de estilo de vida totalmente desleixado que a maioria das pessoas tem. Então, isso são coisas que realmente preocupam. E quando você vai vivenciando aos poucos isso, você vai percebendo a melhora. E é interessante, de 2008 para cá, quanta coisa também já não mudou, né, Vanessa? Quanta coisa não melhorou, quanto você não progrediu. Ela não saiu do 0 para o 100. Né? Ela ainda nem chegou, provavelmente, no 100. Nem vai chegar no 100. Mas a distância que você já está do 0 hoje é muito grande. Muito né? grande. E foi um conjunto de coisas, como eu te falei, assim, porque nós somos mente, corpo e a vida espiritual. Então, eu fiz terapia também por muitos anos, sabe? E isso também me ajudou muito. Claro. Até mandar um abraço para minha psico querida, Cláudia. Ela também acho que está me assistindo. E foi também essencial, uma psicóloga cristã que esteve ao meu lado.
Então, assim, a mudança na alimentação, a minha vida espiritual, fui desligando cada vez mais a televisão, as coisas do mundo, me ligando mais nas coisas de Deus, lendo mais. Eu estava com a mente mais clara. Começamos a fazer atividade física. E uma das coisas que eu posso dizer para quem tem depressão ou síndrome do pânico, cuide muito com o horário de dormir. Isso é essencial, sabe? É importantíssimo. Se você não quer mais ter que depender de medicamento, cuide com o horário de dormir. Isso é muito, muito importante mesmo. Minha amiga Gelta mandou um recadinho aqui agora, lá nos Estados Unidos. Ela falou assim, não olhe para o relógio não, Darleide. O programa está ótimo, deixa estourar o tempo. Beijo, Gelta, você é uma linda. Não, e de vez em quando você vem e fala assim, acabou. É. Aí eu fico, mas como acabou? Parece que mal começou, já acabou. E eu fico aqui fervilhando de coisas para perguntar. Sabe uma coisa que ela falou importantíssima? Sono. Não se dá o devido valor para o sono. E um entendimento que, se você tiver esse entendimento, a tua vida vai mudar. É o seguinte, quando você olha para Gênesis, capítulo 1, na criação, existem 6 versos que falam assim, houve tarde e manhã. Houve tarde e manhã, isso quer dizer um dia literal de 24 horas. Tarde quer dizer parte escura. Manhã, parte clara. Quem veio primeiro? À noite, né? À noite. Ninguém descansa do trabalho. Todos descansam para trabalhar. Se a gente entende isso, a gente percebe de que o dormir hoje é um investimento para o dia de amanhã. Para como eu vou ter o meu dia. Quer ter um bom dia? Invista na tua noite de sono. Senão não vai ter como você acordar bem-humorado. É aquele negócio que acontece de você acordar e a soneca do celular ali talvez seja o botão mais frequente, né? Naqueles primeiros 10, 15 minutos. Né? Dá a impressão de que o colchão te abraça, né? E você não consegue levantar. Mas isso provavelmente porque você não investiu no horário. Né? Você não tomou devidos cuidados para que você tivesse uma boa noite de sono. Tem gente que dorme com a televisão ligada. Como é que você vai ter uma boa noite de sono com aquela luz estimulando, destruindo a melatonina? Não tem como. Não, a gente tem que estender esse programa e fazer mais esse capítulo especialmente sobre o sono. Então, e não vence depressão se não dormir. Uau! E o pior é que a própria depressão gera insônia, né? Hoje no Brasil, na verdade, não é raro você encontrar uma pessoa que durma mal. Na verdade, 2 de cada 3 brasileiros dormem mal. Nós estamos falando de 66,6% da população brasileira. Não, e essa afirmação que você fez, né? Está errado descansar do trabalho, mas tem que descansar para o trabalho. Esse final de semana, uma das minhas palestras, na sexta-feira à noite, eu falei para as meninas assim, não vou dar palestra. Eu vou dizer para vocês só que aprendam a dormir. E vou dizer isso para vocês porque eu sou uma daquelas mulheres que durante muito tempo dizia assim, não, meu relógio biológico é daqueles que me deixa acordada a noite inteira. Eu passava uma noite inteira, acordava. Né? Tinha os meus programas pela madrugada, né? O Sem Tabus era ao vivo, madrugada. Mas, assim, eu fui aprendendo. Deus vai, com sua misericórdia, ensinando a você fazer mudanças. E agora, na minha volta do Japão, o fuso horário me fez dormir, assim, 7 da noite, 7h30, 8 da noite. E eu acordava, 4h30, 5 da manhã. Fiquei acordando esses dias. E eu dizia, meu Deus, que coisa boa acordar assim. Revigorada, curada. Enquanto Deus põe você para dormir, né? Ele diz assim, o meu entendimento é assim, filha, você dorme e eu te curo. Para mim é fato. Eu fui para Londres o ano passado e para mim foi terrível, porque eu cheguei em Londres, era um horário, 3 horas de diferença. 2 dias depois, entrou no horário de verão, 4 horas de diferença. Darleide, foi uma coisa terrível, porque os 12 dias que eu passei lá, eu não conseguia dormir direito. Né? Então, eu sou de acordar cedo e eu acordava 9, 10 da manhã, eu perdi vários passeios que era para ter feito. Mas você começou a sentir os efeitos, os efeitos do não conseguir dormir. Aí, quando eu me ajustei, voltei. Voltou. Aí até ajustar aqui de novo foi difícil. Aí eu falei ali com as meninas, uns 20 minutinhos, e falei assim, agora, galera, dormir, não foi? E é isso. Mas sabe, Darleide, eu aprendi a olhar da causa para o efeito. Até é uma fala muito comum de um amigo meu que é médico, o Nuti, Dr. Felipe. E realmente, assim, igual você falou, sobre medicamento. Não é que a gente está falando que ele é o grande vilão. Os remédios vieram para ajudar a gente em muita coisa. Né?
que seria de nós sem a vacina, sem tantos outros remédios? Mas o que acontece? Por exemplo, hoje, se eu tiver uma dor de cabeça, eu não vou deixar de tomar um remédio, mas eu vou pensar, será que eu dormi? Será que é porque eu dormi mal? Será que eu tomei água suficiente? Será que... Então, assim, eu posso até tomar hoje um remédio para... Não, então eu dormi tarde. Então, hoje eu vou tentar dormir mais cedo. Sabe, eu não vou ficar enchendo de medicamento só dos sintomas. Não, eu tenho que olhar a causa. Por que eu estou passando por aquilo, Quando entendeu? a Vanessa faz isso, ela deixa de ser uma surda fisiológica. Sabe o que é isso? As pessoas não escutam o que o corpo tem a dizer. Quando chega 9 horas, eu estou fazendo uma palestra e eu pego a primeira pessoa que boceja, né, e eu tomo ela como exemplo. Aí eu falo assim, você bocejou. Aí ela fica meio sem graça na hora. E eu falo, mas não fique sem graça. O seu corpo está nesse momento dizendo de que é hora de dormir. E entre 9 e 10 da noite, todas as pessoas bocejam. E o corpo está naquele momento justamente dizendo, é hora de dormir. Às vezes a gente fica forçando, né? Assistindo televisão, Aí é o grande internet, problema. né? Então nós precisamos parar de ser teimosos. A teimosia é o que mais impede nós de colhermos os bons frutos da mudança. E uma teimosia muito tola, né? Porque somos nós quem colhemos os resultados de tal tolice, tal teimosia. Por isso que eu comecei o programa dizendo assim, gente, não é uma disputa entre quem tem uma alimentação vegetariana, entre o que come carne, não é assim, os salvos pela soja. Isso é teimosia, isso é alimentar uma regressão na nossa inteligência. Na verdade, é uma mudança de estilo de vida. É para ser feliz, né? Isso. Só para fazer jus ao tema anunciado do programa referente à alimentação, mas vocês já viram que nós falamos sobre remédios naturais, não é? Uma mudança pode fazer grande diferença, aí você vai somando outras. Aí a Vanessa pontuou o sono, né? Quando nós falamos também da alimentação, você foi mudando a sua alimentação, foi se tornando vegetariana, cuidadosa com o que come, aí somamos ao sono e tem outros remédios que são chamados naturais, não é, Ricardo? Pode citá-los? Sim. Você pode, para você gravar e nunca esquecer, escrever a palavra adelante. Uma palavra espanhol que quer dizer adiante. Cada letra vai representar um princípio de saúde. Então, ar puro, descanso, exercício, luz solar, água, nutrição, temperança e a esperança em Deus. Okay. Com relação à alimentação, deixa eu fazer um comentário importante. No ano de 2014, em novembro de 2014, teve uma reunião em Londres, né, que foi justamente o foco da conversa, a depressão. E me assusta quando, na palestra do Kofi Annan, ele diz a seguinte frase: hoje, né, a depressão é a doença que mais rouba os talentos da economia, ou seja, que tira você do trabalho e os pais das famílias. Olha que coisa terrível. E a alimentação tem um papel extremamente importante na resolução do problema, tanto para gerar quanto para melhorar. Sim. E aí você tem determinados alimentos que é a gordura, o açúcar refinado, né, ou o carboidrato refinado em si, mais os estimulantes. Estimulante, né? Esses alimentos são os alimentos que mais aumentam a produção de dopamina, geram um aumento do nível do cortisol e fazem com que as pessoas fiquem presas nas doenças, não só na depressão, mas em todo e qualquer transtorno de ansiedade. Já a cura participa também a alimentação, né? Então, quer dizer, não é só alimentação, são princípios. Mas dentro da alimentação, eu queria destacar a seguinte questão. O que você tem colocado na sua mesa hoje? Isso é fundamental de você refletir. E determinados alimentos são fontes de triptofano. O triptofano é uma matéria-prima que o teu corpo usa para produzir o hormônio da felicidade, justamente aquele que está faltando nas pessoas depressivas. Por isso que quando você olha para o medicamento da depressão, existem 2 tipos básicos de medicamento de depressão. Um deles que estimula uma maior produção de serotonina no intestino, que se você não promover mudança de estilo de vida não vai funcionar. Geralmente são os medicamentos baratos que funcionam por muito pouco tempo ou nem funcionam. E aí tem os medicamentos mais caros, chamados de IRS, inibidor da recaptação de serotonina. E esse medicamento, ele funciona. Só que aí ele vai funcionar por quê? Porque ele justamente vai aumentar a produção da dopamina? Não, porque ele vai gerar uma dopamina, impedindo que ela seja absorvida. E aí tem alimentos que são fontes de triptofano que aumenta a serotonina. Por exemplo, dá um exemplo.
As leguminosas, lentilha, grão de bico e os derivados de soja são ótimos. Algumas castanhas, castanha do Brasil, a avelã, a castanha de caju também, o arroz integral também é uma boa fonte, a banana e o mel. Citei alguns, tem mais, mas E pelo alguns menos bem para ficar populares, né? populares, que são de fácil acesso, né? Então, pelo menos ficaria fácil da pessoa entender de que se isso cumprir um papel importante na vida dela, ela pode mudar sem o uso do medicamento. Ricardo, obrigada, viu? Tô aqui apavorada com o tempo e uma vontade imensa de dobrar o tempo para ouvir, porque vai ficar mesmo com gostinho de quero mais. E a gente faz outros programas, prometo. Vanessa, obrigada. Sua palavrinha final. Eu vim aqui essa noite para falar para você que tem depressão, ou que teve, ou que tem síndrome do pânico, que existe sim vida após depressão e vida pós síndrome do pânico. E vida em abundância. Jesus falou lá em Mateus, em João 10:10, que eu vim para lhe dar vida em abundância. É essa vida que ele te promete. Não é essa vida de morte em vida. Não. Você pode. Vida com vida. Você pode ter vida de verdade. Não é migalha, né? Acredite Não, nisso. é vida em Acredite nisso. abundância. Obrigada, Vanessa, muito Eu que obrigada. agradeço. Aprenderíamos muito mais ouvindo esses dois hoje à noite, mas não deu, né? O tempo voa. Muito obrigada. E olha, o tempo voa mesmo para todos nós. Voa tanto que é urgente que você faça mudanças para que você viva e experimente essa vida em abundância. Use todas as ferramentas que Deus põe à tua disposição. Não seja displicente. Depois que a vida passa, passou. Se cuida, se ama e, sobre todas as coisas, dá ouvido à voz de Deus. Deus tem mais para te dar. Eu tenho aqui, pesquisa mais a respeito de uma pesquisa feita por pesquisadores de Harvard, mostrando com mais de 42 mil mulheres que quando elas fizeram mudanças na alimentação, elas tiveram melhoras na depressão, ou melhor, quadros que mudaram completamente. Mulheres que tinham uma alimentação muito destituída de nutrição, elas entraram em quadros depressivos de leve, moderado a grave. Então faz mudanças, por mais simples que seja, faz mudança e vive, crê em Deus, porque Ele veio nos trazer vida em abundância. Um beijo muito especial e até a semana que vem.